Senhor Jesus, benfeitores que nos amparam, inspiram e orientam, nossa gratidão imensa pela oportunidade que se renova de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Jesus, buscando, através do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, aprender um pouco mais, para que tornemos um pouco melhores. Nós pedimos, Senhor, possamos desfrutar de um ambiente de paz, de harmonia, de entendimento, um ambiente que favoreça a aprendizagem e, mais do que isso, um ambiente que possa alavancar o melhor de cada um de nós, para que nesta reunião, crescendo juntos, possamos de fato dar alguma contribuição para esse mundo melhor que é um sonho comum de toda a humanidade. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pedindo especialmente pelo nosso irmão Carrinho, que nos vai falar nesta tarde, e que a reunião seja proveitosa, para que todos juntos possamos efetivamente crescer na direção da luz. Obrigado, Senhor. Permita que, em nome dos nossos maiores, em nome de Julinda Amorim, de Jorge Andréia, daquelas entidades que fizeram a grandeza do nosso Instituto e até hoje estão conosco, em nome de todos eles, com esses propósitos, possamos, assim, abrir a nossa reunião da tarde de hoje com um voto de paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Carrinho já esteve fisicamente no ICEB, já entrevistou César Reis para o documentário. Temos aqui um entrevistado de Carrinho aqui presente, que vai certamente depois dar suas impressões a respeito dessa experiência, e é claro que o Carrinho vai contar aqui tudo a respeito. Bom, tudo talvez não dê tempo, né, Carrinho? Mas bastante coisa sobre esse documentário. Então, seja bem-vindo. Vamos lá ao nosso primeiro item. Muito obrigado por me receber. Obrigado pelo convite. Estou com muito prazer de encontrar todos vocês. Pedir desculpa pelo meu português, em primeiro lugar. É ótimo. Mas nós estamos entendendo perfeitamente. Fique tranquilo. Que bom, que bom. Isso é bom. Então, vamos lá. Vamos apresentar aqui o Karima um pouquinho. Karima Akadiri Soumaila tem 55 anos. Ainda tem? Ou já? Não, já tem. Fiz 10 de agosto. Tá bom. Ele nasceu em Paris, tem suas origens da Martinica, que é sua mãe, não é isso? E do Benin, o seu pai. Exatamente, de meu pai. O que o Karim faz? Ele é roteirista, diretor de documentários e ficções, trabalhos de ficção, e ele tem uma experiência grande, uma larga experiência na televisão francesa há 25 anos. Recebeu prêmios por seus roteiros, como Villa Médicis hors le mur, Fora dos Muros, Le Prix de la Maison des Écrivains, ganhou um prêmio aí da Casa dos Escritores. Dirigiu, entre outros filmes, um documentário inédito sobre Brian De Palma, L'Incorruptible, o Incorruptível, um filme sobre o racismo na França, Villa Belle France, que reuniu 4 milhões de telespectadores. Negro também é uma outra obra do Karima. Então, ele tem aqui também, está morando aqui no Brasil, particularmente em São Paulo, há 11 anos, dirigiu para a televisão francesa trabalhos que ele rodou aqui, não é isso, Karima? Várias reportagens sobre Oscar Niemeyer, os irmãos Campana, São Paulo Fashion Week, documentários sobre o pintor surrealista Walter Levy. Destaca-se o documentário sobre o cinema brasileiro A Retomada, que foi exibido no Canal Brasil e na Prime Box Brasil. Dirigiu também um seriado documental, Fashion Click, sobre os grandes fotógrafos da moda brasileira, ainda no ar na Fashion TV Brasil, e o seriado, que é o que o traz hoje aqui para conversar conosco, Em Busca de Kardec. Karim, você quer fazer algum comentário aqui sobre a sua biografia? Não, fiz... eu acho que meu primeiro trabalho no Brasil foi essa reportagem sobre Oscar Niemeyer. Sim.
que gravei no Rio, no escritório dele. Na época ele teve 103 anos, com toda a sua cabeça, toda a sua lucidez. Impressionante. E a coisa mais interessante também foi as lembranças dele, de sua amizade com o Fidel Castro, o Che Guevara, e também lá na França com o ministro da Cultura, que se chama André Malraux, que foi também um grande escritor. Ministro da Cultura. Exatamente. Ele que convidou, durante o exílio do Oscar Niemeyer, para continuar sua carreira. Então, ele fez grandes monumentos, inclusive o Sérgio Partido Comunista, em Paris. Ele fez várias coisas, mas tenho uma grande admiração e, para mim, foi o primeiro grande encontro no Brasil foi com Oscar Niemeyer. Isso é que é começar bem o trabalho aqui, hein? É verdade. E também fiz o primeiro documentário sobre a retomada. E foi o único gringo que fez um documentário sobre o cinema brasileiro. Sim. E fiz encontrar do Hector Babenco, de Carla Camurati, que iniciou o movimento com esse filme, para mim, extraordinário, que é Carlota Joaquina, que para mim é uma primeira obra. Então, voilà, estou muito feliz de ser aqui no Brasil. Tenho uma filha de 12 anos, que é minha força. É uma linda menina, linda, Liz. Que você conhece, né? É linda, Liz. Ela está aqui conosco? Não, ele está na casa da mãe, de sua mãe. Tá bom. Mas ela podia estar conosco, mas enfim. Então, quer fazer mais algum outro comentário ou seguimos? Não, podemos seguir. Mas eu queria fazer só uma questãozinha. Por que você foi para moda? O que te levou para fazer? Foi alguma solicitação lá da equipe francesa, não? No início, quando foi aqui no Brasil, meu primeiro trabalho sobre a moda, por exemplo. Você está aqui na Fashion Week? Exatamente, na verdade foi uma... Encomenda? Uma comenda, exatamente, a televisão francesa. Inclusive também o documentário sobre o cinema brasileiro, a retomada. O Oscar Niemeyer foi uma comenda também. E depois, na verdade, o que aconteceu, eu acho que a França perdeu o interesse depois do Olimpíadas, não teve mais comenda. Então, meu reflexo foi de trabalhar para vocês, para a televisão brasileira. Foi uma beleza. Nós agradecemos, viu? Estamos agradecendo. Então, tá. Você chegou a conhecer, a investigar a obra do Glauber Rocha? Só para meu interesse pessoal, porque não faz parte, infelizmente, da retomada. Eu acho que são antes, o anos 60, né? Mas não, gostei da obra dele. Gostei também, inclusive, eu vi o filme, que para mim foi extraordinário, que se chama São Paulo, Cidade Anônima. Sim. Que é maravilhoso, porque me dá uma visão de São Paulo na época, né? Dos anos 60. Não, descobri grande obra-prima aqui no Brasil. Isso. Então, tá bem. Então, vamos combinar aqui, Karim, mais ou menos como nós vamos... Deixa eu dizer aqui aos nossos queridos companheiros, nós temos algum material para ir sincronizando com a fala do Karim. E a Fátima está com essa sequência já colocada ali para ir acompanhando a fala do Karim. Então, eventualmente, nós não pedimos para não fazermos, pelo menos, perguntas longas, nem dúvidas, porque, senão, isso pode fazer com que o Karim saia do roteiro e aí a Fátima também vai ficar um pouco fora da nossa sincronia. Mas todos podem ir fazendo as suas perguntas aqui pelo chat e também, se for uma coisinha bem breve em cima do que ele esteja falando, se você permitir, Karim, a pessoa pode fazer rapidamente, para não sairmos do roteiro. Tá bem? Tudo bem, estou à disposição. Então, tá bom. Então, vamos lá. Nós combinamos o seguinte: o processo para a sua pesquisa, para escrever o roteiro do seriado, que foi seriado na TV, mas é o documentário Em Busca de Kardec. Como é que foi esse teu processo? Para falar a verdade, com
como a grande maioria dos franceses, ninguém conhece Kardec. Eu também não conheci. Não conheci Kardec na época. Foi meu produtor, o Ricardo Rian, que viu todo o meu trabalho, né? Minha filmografia, que me encomendou o seriado. Então, fiz uma pesquisa e, na verdade, teve a colaboração da Dora Incontri, que você conhece, que me deu todos os documentos. Então, fiz minha pesquisa pessoal também. Eu li os livros principais do Kardec, Sim. o livro dos Espíritos, o livro Evangelho, dos Mediums, o Evangelho segundo o o Espiritismo. céu e o inferno e a Gênese. Exatamente, o céu e o inferno também. Céu e o inferno, isso. E a Gênese também. Isso. Então, fiz meu papel de ler tudo, que é um trabalho de ler tudo, né? De estudar. Teve os livros em francês, porque Dora me providenciou os livros em francês. Teve um monte como se chama, de dicas dela. Ele me ajuda bastante para fazer esse trabalho de documentação. E também teve um drama pessoal, que foi a perda de minha filha mais velha, que se chama Ifa, e que perdi num acidente fatal de moto lá na Caribe. Então, essa combinação, eu acho que o Ricardo, o produtor, foi muito esperto para me convidar, porque ele sabia também desse drama. Então, misturou meu drama pessoal, minha busca pessoal da alma de minha filha, com a busca do Kardec e a doutrina dele. Misturou no roteiro esse busca paralelo, né? Quando o Ricardo te sugeriu essa leitura e fez o primeiro levantamento, você já estava assim voltado para o espiritismo? Já tinha lido alguma das obras, não? Não conheci nada E também, a maioria dos franceses na França e aqui no Brasil não conhece. É graças a vocês brasileiros, que conheci um personagem francês muito importante. Então, para mim, foi uma descoberta incrível. E me dá vontade, me dá curiosidade de pesquisar e por que ele é tão famoso, tão conhecido aqui no Brasil. Isso. Então, fiz todo esse trabalho com a Dora junto, porque a Dora é muito estudiosa, ela tem uma contribuição importante aqui no movimento espírita do Brasil, ela já traduziu livros, ela escreve livros, tem uma instituição em São Paulo, ela tem uma bela contribuição. Ele fala francesa também, que ajuda bastante na época. Exatamente, porque ela traduziu, inclusive, livros, não é isso? Em francês. E como é que você chegou a Dora? Através do Ricardo Rian. Porque, na verdade, eu acho que ele teve esse projeto, foi um projeto deles, inclusive. Ele não sei o que aconteceu, mas ele não conseguiu finalizar esse projeto, então ele me convidou e conseguimos a concretizar esse projeto. Exatamente. Tudo está na hora certa, né, Karim? Eu acho que a gente me falou assim, mas eu acho teve uma pergunta, mas por que você fez esse filme sobre o Kardec? Como foi tudo bem organizado e que Kardec me espera para fazer esse trabalho? Não, mas foi tudo combinado, foi extraordinário. Porque está tudo combinado do alto, né, Karim? Exatamente. Na verdade, foi uma comenda do Kardec através do Ricardo. Foi. O processo de agravação entre França, Suíça e Brasil. Como é que isso aconteceu? Precisávamos, porque a ideia de se buscar e de ir até a França, né, no país de origens, para pesquisar, para gravar no túmulo do Kardec, gravar também essa cena da leitura do livro do Espírito que está guardado
a edição original na Biblioteca Nacional na França. Foi aqui também para fazer entrevista de historiador, de especialista. E na Suíça foi muito importante, porque, como você sabe, né? Porque ele estudou com Pestalozzi, então foi muito importante ir até Suíça para conhecer onde ele estudou, com que ele estudou, qual é a importância do Pestalozzi para o Kardec e para o movimento, imagino. Então, voilà, faz parte desse viajar na França e na Suíça, faz parte da jornada, da busca. Agora vamos a questões práticas, que é muito bom a gente falar do livro, do filme, as questões práticas. Quando você foi gravar, foi a primeira vez que você foi à Suíça e à França para gravar, ou você fez com a sua equipe uma viagem preparatória, depois você voltou ao Brasil? Como é que foi isso? Porque isso significa dinheiro, não é? Depois você conta como é que foram os recursos. Não, eu viajo primeiro sozinho para preparar tudo, para pesquisar, para fazer todo esse scouting. Uhum. E depois a equipe vem depois para gravar. Fiquei em Paris um mês para fazer toda essa preparação, dessa pré-produção. Você ficou na casa da sua mãe? Não, foi lá... Não, ok. Visitou minha mãe, mas teve uma verba para alugar uma coisa, porque sou muito velho para ficar na casa de minha mãe. Mas é bom para o coração, viu? Não, visitei lá, com certeza. Sim. Uhum. Karim, mas os recursos, quando você viajou para gravar, que você já tinha escolhido os cenários, não é isso? Você escolheu os cenários. Figurino não foi problema, porque eu vi todo mundo com o seu próprio figurino, não é isso? Não, eu contratei uma estilista. Sim. Porque eu acho que deve ser elegante para o Kardec, né? Mas só para você ou para os outros entrevistados também? Não, só para mim. Não. Mas você estava elegantérrimo. Você estava elegantérrimo. Aliás, você é elegante mesmo. Muito obrigado. Isso. Aí, quando você foi, você viajou com a equipe. A tua equipe era quem era? O operador, luz, operador. Quantas câmeras você usou? Na verdade, foi uma equipe muito pequena, por causa da grana, né? Viajar na Europa, na época, foi muito caro. Então, foi um viajante de guerreiro. Teve o cinegrafista, o César, inclusive, vi a equipe, né? Equipe muito pequena. O César conheceu o seu operador. Foi o cinegrafista, o engenheiro do som, a Dora e eu. Uhum. Luz, você não teve, você não teve um cuidado especial com a luz, mas você fazia também, fez também, você rodou em interiores, né? Exatamente. Não, eu agradeci bastante o Xing Wang, que é um cinegrafista chinês, um brasileiro, mas de origem chinesa, que vem da publicidade. Então, a imagem, em geral, para mim, o filme, a imagem é muito importante. E Xing fez um trabalho incrível. Ele foi sozinho. Imagina gravar tudo isso sozinho. Ele virou louco depois. Foi muito bom. Inclusive, o clima de intimidade que ele conseguiu, trabalhando a luz, com o som, o posicionamento da câmera e tudo, ficou muito especial, sobretudo nos momentos de intimidade, né? Que foi um clima muito particular. Né? Nós estamos aqui buscando esses aspectos do trabalho do Karim para nós enfatizarmos o trabalho que dá, as dificuldades que normalmente se interpõem ao trabalho do cinema, das artes de um modo geral, das artes visuais, que é o caso do Karim. Então, só para nós enfatizarmos e reconhecermos o imenso trabalho que o Karim teve com esse projeto, que foi um projeto e é um projeto de sucesso. Então, Karim, você pode fazer comentários comparativos entre
o espiritismo na França e no Brasil? Eu acho que o espiritismo lá na França é muito pobre. Ele, infelizmente, ele não dá o respeito que o kardecismo, o espiritismo merece, que é um país original, né, do espiritismo. Eu vi, por exemplo, para falar números, tem somente 3.000 espíritas na França. 3.000 só. Aqui no Brasil, eu acho que vocês são 5 a 6 milhões de declarados e 30 milhões de simpatizantes. Isso. Você é um deles, né? Exatamente, virou simpatizante, com certeza. Isso. Mas, não, eu vi, por exemplo, eu gravei lá no Lyon, a Estela, né? Sim. Do Kardec no meio da rua. Sim. Você vê, né, essa cena que, para mim, voilà, que mostra a falta do respeito. E a outra coisa que é muito interessante são as brasileiras que estão revivendo o espiritismo na França, inclusive com Cláudia Beaumartin, Isso. que você conhece, né? Sim, nós somos irmãs, muito irmãs, e também César muito amigo. São as brasileiras na França que estão mantendo o espiritismo vivo lá, que é uma coisa incrível, né? Não sei se eu vou cometer uma indiscrição, mas conversando com Cláudia certa vez, ela me disse que o plano espiritual tem um projeto, ou concebeu um projeto, de as brasileiras irem à Europa, casarem-se com europeus e iniciarem o trabalho de divulgação da doutrina espírita. Não sei, Cláudia estava com dificuldade com a internet também, mas se ela estiver, não vi, Cláudia. Desculpe, Nádia. Cuidado com o seu quadramento. Ah, meu Deus, eu estou falando com um cineasta. Pois é. Não, porque você está gravando, né? Sim, Fátima está gravando, sim. Melhorou o enquadramento? Melhor você ficar assim, não? Assim? Exatamente. Já vemos mais do que o córtex pré-frontal. Tá bom, Carrima, agora você me avalia. Melhorou? Perfeito. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Você quer continuar a fazer algum comentário sobre o fato de lá em Lyon, por exemplo, e também em Paris, na França de um modo geral, haver muito pouco interesse por Kardec? Oui, tem outro aspecto, e faz parte do seriado, é que depois da Primeira Guerra, eu acho, porque o espiritismo na França teve esse papel de socialismo, ajudando especialmente com operários do Lyon. Teve esse papel de ajudar as pessoas, a caridade. E depois teve um presidente socialista, se chama Blum, Léon Blum, que ajuda a população. Então, teve esse desinteresse da parte da população francesa. E também os franceses, infelizmente, não é um país espiritual como o Brasil. É porque é da razão, tradicionalmente é da razão, né? Exatamente, tem esse ceticismo. Ceticismo. Exatamente, ué. Que faz parte da cultura ocidental. E a grande diferença no Brasil, você é um país espiritual, um país católico, tem indígena com sua própria religião, os afro-brasileiros. Então, tem um clima muito rico que ajuda o crescimento do espiritismo. Eu acho que isso é uma diferença de cultura também. Isso. E também algumas condições de natureza social, porque na Europa não há necessidades do povo, necessidades materiais que nos convidam à prática da caridade material também. Lá não existe isso. Se eu quero retomar puxar só um fiozinho, um ponto do que você falou sobre a estrela, quer dizer, o busto do Kardec lá em Lyon, no meio da rua, daquela avenida no meio larga. do trânsito. No meio do trânsito. Exato. E também a Rue Salá, você tem uma foto lá na Rue Salá, que foi onde o Kardec esteve lá, e você vê que eles derrubaram aquilo para aumentar, alargar aquela avenida,
Então, nós não temos a casa onde o Kardec... Exatamente. E não tem mesmo uma placa comemorativa. Exatamente. Acho que falta uma placa aqui, morava o Kardec, o mínimo. Ah oui, uma coisa c'est que a Estela foi patrocinada por grupo espírita brasileiro. Sim, do nosso querido, saudosíssimo Paulo Sérgio Peixoto. Eu não sabia. Paulo de Niterói. Paulo César vai fazer 1 ano de desencarnado agora, dia 2 de outubro. E nós vamos fazer uma homenagem para ele lá em Niterói, porque ele concebeu isso, porque há uma relação direta, nós estudamos isso, publicamos um livro e tudo, há uma relação direta das cidades irmãs, digamos assim, Lyon e Niterói. Eu não sabia. Conhece? Pois é. Inclusive, eu fiz uma palestra sobre isso ano passado, um pouquinho antes de Paulo Sérgio desencarnar. Basicamente, é que o primeiro grande martírio dos cristãos foi lá em Lyon, naquele cenário que você conheceu, não é isso? O circo lá de Lyon. Os primeiros mártires estavam lá, foi o primeiro grande martírio, e os que perpetraram aqueles crimes, que foram coisas horrorosas, que eu até detalho um pouco na palestra que eu fiz lá no GEPAR, que é o centro do Paulo Sérgio em Niterói, isso foi lá em 100 e poucos, anos 100 e poucos. E aqui na década de 60 do ano passado, havia um circo em Niterói e o circo pegou fogo. Era o resgate daqueles que perpetraram os crimes lá em Lyon para se redimirem aqui em Niterói. Por isso que é, digamos assim, uma fraternidade entre as cidades, e o Paulo Sérgio fez isso magnificamente. Eu sabia, obrigado, Frau. Pois é, imagina. Então, nós vamos agora perguntar a você quais foram os momentos mais relevantes das gravações que você desenvolveu e os momentos-chave, aqueles que são os momentos a partir dos quais você, digamos assim, mudou um pouco o seu foco na narrativa. Teve vários momentos. O primeiro momento foi na casa do Victor Hugo, para encontrar como se chama? Em francês, c'est les procès-verbaux das sessões mediúnicas do Victor Hugo. Sim. Para a primeira vez, ele abriu esses arquivos. Então, dá para ler todas as sessões de Victor Hugo lá na ilha onde ele se exilou. Sim. Isso foi Professora muito... Nádia. Sim. Só para poder ilustrar à medida que o senhor Carlos vai falando, eu vou pedir a licença para colocar as imagens à medida que vocês... primeiras. Sim. As 2 primeiras, a daí a gente deixa um pouquinho depois, tá bom? Aquelas 2 primeiras. Fátima, Ok. você ouve, tá bom? Tá ok. Então tá. Desculpe, Carrimo. Esse momento foi importante. Lá no você Lyon. Você foi à casa do Victor Hugo? Você Exatamente. foi à casa dele na sua viagem de inspeção dos cenários e tudo, ou depois, quando você estava gravando? Não, foi durante a gravação. Na verdade, foi lá para preparar tudo, não? Mas durante a gravação descobri esses documentos do Victor Hugo, desse escritor francês. Teve vários momentos, na verdade. Teve um momento muito lindo com o Florian Sorrento, com todo o trabalho da caridade, com as crianças. Foi muito emocionante para mim. Vi todos os meninos, foi muito lindo. Que mais? Com certeza, a sessão mediúnica, de pintura mediúnica com o Florencio foi muito forte.
a descoberta dos documentos da correspondência pessoal do Kardec. Foi incrível. Aprendi a existência da filha do Kardec, a filha adotiva, se chama Louise. Isso foi incrível. E teve outro momento que foi fora da gravação. Gravei lá na Juiz de Fora e teve como se chama, concierge de um hotel que me perguntou, o que você está fazendo aqui? Estou gravando não, filme. Desculpe. Não, Fátima, não é essa não. Antes, fica na anterior, por favor. Aí. Ici, c'est à Léopoldine, au Victor Hugo. Esse está na casa do Victor Hugo. Sim. Agora, vamos à outra. Vamos à seguinte, Fátima, por favor. Isso. Esse é na direita e não, a Leopoldina? É a Leopoldine, pequena, a filha do Victor Hugo, que ele perdeu. Sim. E c'est a Leopoldine, desculpe, pequena, e a Leopoldina mais grande. Ele morreu, eu acho, há 18 anos. Isso, já. Um acidente também. Você tem notícia de onde está a Leopoldina atualmente? Não, ele morreu no século XIX. Mas ela está no Brasil agora, viu? Okay. Está encarnada. Entendi. Quer dizer, estou dizendo que é a figura, não estou dizendo que ela está encarnada femininamente ou masculinamente, que eu não tenho autorização para falar isso. Mas é para nós vermos como você enfatizou antes a França e o Brasil. Também temos isso, né? Além de Lyon, Niterói, temos esse caso, e temos vários outros, né? Vai falar. Uma coisa que foi fora da gravação. Esse daí tá bom, não tá? Esse tá bom. Por favor, fecha o microfone. Fátima, podemos seguir? Fátima, podemos seguir? Aí, Fátima, vamos ficar aí um pouquinho, porque ele ainda está falando sobre o Victor Hugo. Karim, você nos ouve? Sim. Você estava falando dos momentos mais relevantes das gravações. Exatamente. Nós entendemos que são esses lá da casa do Victor Hugo? Exatamente. Foi lá também em Salvador com Florencio Anton, que foi incrível também. Sim, E uma coisa interessante foi fora da gravação. Teve uma pessoa, um operário, um funcionário, desculpe, do hotel, que me contou sua história pessoal, que ele perdeu, acho que sua esposa. E falei de minha perda, ele me falou uma coisa muito justa. Karim, deixa ele fazer sua viagem, para como se chama, de la retenir. Deixa ela fazer seu próprio caminho lá no paraíso. Isso. Senão você vai impedir ela de fazer seu próprio caminho. Exatamente. E achei muito relevante. Uma pessoa muito simples, que tem nada a ver com o espiritismo, que me fala uma verdade, né? Deixa ela fazer seu próprio caminho. Isso. Karim, e os grandes encontros foram esses, né? Basicamente. Não, o grande encontro foi historiador, foi com César Peri também. Aprendi bastante. Não todas as pessoas que entrevistei encontrou muito interessante e participando nessa busca intelectual do Kardec. Isso. Você já falou sobre a sua posição pessoal com relação ao espiritismo e o fato de se tornar simpatizante. Você quer acrescentar alguma coisa? Na verdade, eu vi a diferença do espiritismo da França, que é quase morto, e eu vi o renascimento não, porque já tem esse crescimento aqui no Brasil, mas eu vi coisa muito relevante e interessante para mim. O lado da educação que você está desenvolvendo,
o lado da caridade, com o exemplo do Florencio ontem, com as crianças. E eu vi coisas muito lindas, muito fortes, muito importantes. Eu acho que o espiritismo no Brasil tem papel muito forte no lado humanitário, né? Sim. E especialmente de valorizar a educação. Eu achei essa coisa muito forte. Isso. E que me ajuda a me tornar simpatizante. Simpatizante. Sobretudo porque você encontrou uma espécie de explicação a propósito da experiência que você teve, dolorosa experiência com a desencarnação da IFA, não é? Exatamente. Fátima, passa a IFA, por favor. Foi uma... IFA, exatamente. Na verdade, retrato que o Florian Anto fez. É uma pintura mediúnica. De suposto de minha filha. E não é retrato verdadeiro, exato, mas tem no traços dela, tem uma ideia da IFA. Tem essa mistura da Caribe, porque minha mãe é da Caribe, meu pai é africano, e tem essa mistura sutil desse raiz, através do retrato. Mas foi também momento muito emocionante quando ele... Claro, imagino. Ele fez essa pintura. Ela é você linda. Você assistiu? Foi lá, exatamente, foi durante. Faz parte da gravação. Nós temos ainda uma foto quando você estava na casa da sua mãe com uma foto da IFA, criança, não é isso? Exatamente, exatamente. Fátima, nós temos isso aí? Não. Sim, não. aqui. Aí. Esse Essa aqui aí a IFA pequenininha. Quantos anos ela tinha mais ou menos, o Karim? Ele teve 2 anos. 2 anos. 2 aninhos. Esse é minha mãe. Esse é lá na Caribe, na ilha dela, porque ele morava, depois da separação, numa ilha que se chama Les Santas, perto da Guadalupe. São pequenas ilhas, uma ilha de pescadores. E nessa época você morava também lá junto da sua mãe, lá na ilha, não? Ou você estava em Paris? Não, acho que foi durante as férias. As férias. Morava na França. Na verdade, foi 1 ano lá para morar com a mãe e com minha filha. Mas morava só 1 ano, na verdade. Sim. Tá bom. Então, nós todos conhecemos aí agora a IFA, com 2 aninhos, e depois pela pintura mediúnica do Florencio. Depois você vai falar sobre o Florencio um pouco mais, não é isso? E qual é, Karim, a sua visão sobre o espiritismo no Brasil e as particularidades do espiritismo no Brasil? Esse aí é o Paulo Figueiredo. Como já falei, a particularidade aqui no Brasil é a valorização da educação, da caridade também. Estou mencionando isso também, tem essa parte científica, porque teve o estudo, né, sobre o fenômeno dos médiums. Mas não conheço bem essa parte, não vou falar disso. Mas ouvi coisa que gostei bastante, mais uma vez. Essa caridade, educação, essa generosidade, de ajudar a gente sem perguntar dinheiro. Eu achei muito impressionante para mim. Talvez eu acho que o espiritismo, no lado da caridade, tem esse papel do Estado, né? Não o papel do Estado de ajudar a gente. Sim. E você não... achei esse papel do espiritismo muito forte. Seguimos? O que você acha, que você pensa, o que você achou de conhecer Chico Xavier? Chico Xavier foi interessante também para mim, porque depois de Kardec tem o Chico Xavier, né, que tem esse papel muito importante. E a mesma coisa também, ele escreveu livro, eu acho que 400 livros, né? Sim. Sem receber nenhum dinheiro. E além disso, porque não vou falar só de dinheiro, mas
eu acho que ele é considerado como um santo aqui no Brasil, né? Sim. E assisti, me documentei também. Eu vi inclusive o produtor, Ricardo Rean, produziu um filme que se chama As Mães do Chico. Você assistiu? Sim, 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 sim. É meu produtor. A diretora, isso, a diretora foi ao nosso programa lá na Rádio Rio de Janeiro. Porque esqueci de falar, mas Ricardo Rean foi um produtor de filmes e documentário espírita. Sim. Mas não conheci bastante. Eu vi o longa-metragem sobre o Chico. Sim. Mas não, voilà, não podes falar muito mais do Chico, porque voilà, não, eu sou um pouco ignorante sobre o assunto, desculpa. Nós passamos aqui pelo Paulo Figueiredo, ainda estamos com o Figueiredo na tela. Esse encontro foi especial porque o Paulo Figueiredo também tem dado uma imensa contribuição à doutrina espírita. Ele é um especialista em Mesmer, em magnetismo, e agora lançou 2 livros espetaculares. Quem sabe nós podemos trazê-lo aqui também ao ICEB. E aqui você está tratando de quê com o Paulo? Falamos durante a sequência, a entrevista do Paulo Henrique sobre a descoberta dos documentos privados do Kardec. E nesses documentos tem a correspondência privada e você pode perceber que ele teve contato com o patrocinador, com os médiums. Então, tem 2 partes. Tem a parte profissional dele, todos os documentos profissionais, e tem também toda a correspondência. E aprendi durante essa sequência a existência da Luísa. Eu li durante a gravação do seriado, estava lendo uma carta que nos aprende a morte da filha dele. Isso, a filha adotiva do Kardec, a Luísa. E, aliás, exatamente. O Charles Kempf, que você também entrevistou, né, lá da França, o Charles, ele também tem um trabalho sobre isso e sobre outras questões, porque o Charles é um grande pesquisador, né, do espiritismo. Pós-Kardec também. Exatamente. Eu acho que ele é que foi a origem dos documentos, né? Ele mandou depois para o Brasil. Exatamente. Foi a partir dele, né? Exatamente. Ele contou toda a história dos documentos, que sofreu, foi pego para os nazistas. Tem uma história muito romanesca sobre a história desse documento. Você acha que é só romântica? Mas é verdadeira, né? Não, exatamente. Então, dá para fazer um filme sobre os documentos. Exatamente. Porque os alemães, quando chegaram lá, eles dispensaram isso tudo, e isso ficou durante anos e anos a fio, nós diríamos, espiritualmente guardados, quem diria? Mas vamos em frente. Você se propôs a falar sobre você está fazendo uma comparação e uma apreciação sobre o movimento espírita que você conheceu a partir das suas investigações, não é? Então, você aqui se propõe a falar sobre João de Deus, fazendo, aliás, um contraponto, certamente, né, ao Chico Xavier. Exatamente. Não descobri, assistiu esse seriado da Globoplay, eu acho, e foi para mim uma coisa monstruosa, né? Mas tenho uma pergunta para você. O que foi o João de Deus para o movimento, justamente? Eu vou deixar essa tua pergunta para César Reis responder, por exemplo, e depois nós podemos conversar sobre isso. Eu falo, César fala, as pessoas podem falar, mas, basicamente, nós temos um entendimento doutrinário de que, onde quer que nós estejamos, nós podemos falir. Nós podemos cair, né? É uma queda espiritual. André Luiz, nosso querido mentor espiritual, tem uma obra sobre isso,
sobre as mediunidades que não foram aproveitadas como oportunidades de ascensão, que é a segunda obra da série Luisina, da série dos livros de André Luiz, que é Os Mensageiros. Por exemplo, no capítulo 8, ele fala da queda do Aniceto, né? Ele fala também da queda do Otávio, no capítulo anterior, e assim subsequentemente. Então, esse nosso irmão teve uma tendência ou uma inclinação que ele acabou alimentando, e nenhum de nós está livre de uma queda, de entreter uma inclinação própria ou uma sugestão de outras, digamos assim, personagens do espírito, espirituais, não é isso? Irmãos nossos no plano espiritual, que podem também potencializar, fortalecer as nossas inclinações, porque isso acontece, né? Para o bem ou para o mal. Então, depois os nossos companheiros, e César Reis também, gostaria de ouvir o César sobre isso, nós vamos falar sobre essas questões das nossas fraquezas humanas, né? E aproveitamos isso para aprender e tentar não repetir o que os nossos irmãos fizeram, o que nós próprios fizemos, e nós temos um manancial, você lê O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, você sabe que nós temos lá alguns capítulos que tratam do processo de envolvimento e de queda dos nossos irmãos, não é isso? Nós aprendemos muito com os nossos erros e com os erros dos nossos irmãos, como aprendemos com os seus sucessos, as suas vitórias, as suas superações também. Mas que foi esse personagem no Espiritismo? O que foi o papel, a consideração dele? Você está perguntando sobre o João de Deus ainda? Exatamente. Você quer esquecer o assunto? Não. Eu disse a você qual é a visão doutrinária. E nós todos lamentamos, todos nós espíritas, lamentamos esse evento, não é isso? Essa circunstância. Sim. O César está com a mãozinha lá para falar. Eu não estou vendo César, César, desculpe-me. E eu chamando César, né? Liga o microfone, César. César, liga seu microfone. Isso. César, então fale você. Eu não estava vendo. Na verdade, o nosso irmão ele não se colocou nunca como espírita, né? Isso. A mediunidade não é privativa, né, de nenhuma doutrina, né? A mediunidade é um atributo humano, né? E as pessoas usam-no de acordo com as suas possibilidades. Nosso irmão, lamentavelmente, né, uma mediunidade assim fantástica, né, porque ele chegou a ser visitado por pesquisadores do mundo inteiro, né? Ele tinha uma quantidade imensa de curas na sua bagagem, né? Enfim, uma contribuição maravilhosa que acabou sendo manchada, né? Como a Nádia falou, pela invigilância, pelas dificuldades dele, né? Pessoais. E a gente lamenta muito, muito, muito isso que tem acontecido. Agora, a gente percebe que, sobretudo essa mediunidade de efeitos físicos, né? Tem feito assim tem muitas quedas na história disso aí, muitas quedas, né? Porque isso chama muito a atenção. Ao lado disso, porque chama muita atenção, tem uma porção de seguidores, né? Pessoas que acabam se colocando em torno desse médium, fazendo um processo de endeusamento que só prejudica ainda mais, né? Ele é uma pessoa humana, né? É falível, com dificuldades, com problemas, como todos nós, né? Na verdade, ele acaba tendo uma aura assim, de santificação, né? Que as próprias pessoas colocam e, inadvertidamente, acabam prejudicando a criatura, né? Isso não é um estudo, não é uma preparação, não é uma vigilância, né, mental, moral, espiritual. A pessoa acaba escorregando mesmo, porque nós somos falíveis, né? Então, na verdade, eu acho que ficou caracterizado que o nosso irmão não era efetivamente espírita,
nem era, ele era um médium, né? Ele não era do movimento espírita, ele tinha o seu trabalho, né? Que era admirado por muitas pessoas, endeusado por muitas pessoas, mas era um trabalho dele, né? Não era um trabalho espírita, do movimento espírita, que a gente respeita, né? E lamenta profundamente o que acabou acontecendo. Até porque, César, havia lá muitas imagens, né? Todas as pessoas com um ritual branco, que não são características do espiritismo. Exatamente. Isso é muito bem lembrado por César e por Teresa, porque nós temos aí também uma outra questão para destacar, que é o uso da palavra espiritismo espírita. Isso. Os nossos irmãos de outras vertentes religiosas espiritualistas se autodenominam espíritas, quando nós sabemos, e você também, Karim, sabe, que foi Kardec que cunhou, que criou essas palavras, o espiritismo, espírita, espiritista, etc. Desculpe. Isso não quer dizer que um espírita não possa falhar. Tá? Não, eu já disse, isso ficou bem claro, já ficou bem claro. Né? Nesse caso, ele não era espírita. Eu vou me expressar. Foi entendido como tal, porque, inclusive, as pessoas fazem essa confusão, porque não conhecem o fato de que Kardec criou essas palavras para designar a doutrina que foi trazida pelos espíritos superiores, os que seguem esses princípios trazidos mediunicamente. Mas vamos voltar, Karim, aqui para o nosso roteiro? Saulo está querendo falar, Fátima. Exatamente. Nádia, Saulo está querendo falar alguma coisa. Sim, Saulo. Simples e de pouco tempo. Um aspecto muito importante, Karim, nessas questões é a bondade de Deus doando oportunidades, as mais significativas, para todo e qualquer que deseja a oportunidade e que tenha condições mínimas de aproveitá-la. Em certa ocasião, no meu ambiente de trabalho, exatamente quando explodiu o problema João de Deus, um colega cético voltou-se para mim e, em atitude de zombaria, de brincadeira, bullying, disse: e aí, Saulo de Deus? Porque eu sou espírita. E aí, Saulo de Deus, como é que você explica isso? Eu disse para ele exatamente o que disseram César e Nádia. Somos falíveis. E exemplifiquei exatamente com ele próprio, o colega, que tem 2 filhas. Eu lhe perguntei: você é perfeito? Ele disse: não. Pois é, no entanto, Deus te confiou 2 filhas. É assim. Eu estimo que o seu trabalho junto a elas seja de pleno sucesso. O nosso irmão, pobrezinho, falhou. Uma sensibilidade mediúnica fabulosa que ele, num determinado momento, fez sucumbir, a partir de determinado momento, fez sucumbir por conta de caracteres pessoais ainda presentes na sua personalidade. Mas não será esquecido o bem que ele fez, em hipótese nenhuma. Porque ele fez hipótese bem, né? nenhuma. Ok. Sim, Karim. Porque João fez coisa boa, não? Tem o legado dele, né? Sim. Inclusive casos de curas, porque ele tinha uma mediunidade, como já foi aqui ressaltado pelo César, pela Teresa e também agora pelo Saulo, que ele tinha uma mediunidade, uma sensibilidade mediúnica extraordinária. Então, foi isso. Então, voltamos aqui. Nós já falamos sobre o Victor Hugo, o espiritismo na França. Você quer acrescentar alguma coisa sobre o espiritismo na França? Eu acho que o fato que o Kardec não é conhecido me dá toda a vontade para distribuir o seriador lá na França, onde a gente não conhece. Eu acho que será muito legal para elas. De Sim, descobrir como o Brasil respeitando uma doutrina que é esquecida na França. Eu acho que
E meu próximo papel, eu vou pedir para Kardec se pode já distribuir. Sim, sim, mas você veja, nós temos os nossos amigos lá na França e vamos falar com o presidente da União Francesa e Francófona, o Richard Bonneau, vamos falar com o Charles Kemp, que também tem a presidência de outra instituição, vamos falar com os nossos amigos nos Estados Unidos e na Suíça, sobretudo, e nós temos aqui Marie, se você está aí, estou vendo que nós temos uma querida amiga do sul da França, Marie. Oi, querida. Tudo bem, Nádia? Tudo bom, querida? Não é do sul, não, é na Bretanha. Na Bretanha, tá bom. Então, Marie, que bom que te vejo assim, porque a gente não se vê, Obrigada, a gente só se fala. Então, você, por favor, vai divulgando aí o trabalho do Karim, tá bem? Com certeza, com certeza. É muito importante. Um beijo, bisu, eu coloquei, já fiz o necessário. Um abraço bem grande. Obrigada, querida. Enchanté. Então, hein? Não, falando encantado. Enchanté. Tá bom. Enchanté, tá bom. Merci beaucoup. Então, vamos lá. Essa tua posição... Bom, isso você já terminou as suas considerações sobre o espiritismo na França? Sim. Daqui a pouco, a propósito de uma outra foto, eu vou te perguntar uma coisa. A posição da França no que diz respeito ao espiritismo, você chama o espiritismo de Higo. Por que você faz essa distinção? O espiritismo na França e o espiritismo de Higo. De quê? Desculpe? Higo, de Victor Hugo. Victor Hugo. Ouais, o espiritismo de Victor Hugo é uma coisa mais pessoal, porque o Victor Hugo não conhecia o Kardec, em primeiro lugar. Eu acho que ele ouviu falar do Kardec, mas o espiritismo francês é sério. A gente tomando o espiritismo francês a sério. A gente de Lebrun, Claudia Beaumartin, inclusive. Não, é uma coisa séria. Estou falando que tem menos pessoas, menos espíritas, que é a grande diferença. Mas eu acho que ele leva o espiritismo de maneira séria. Isso, exatamente. A Madame de Girardin também, né? Como? A Madame de Girardin também. Exatamente, que ela que iniciou o Victor Hugo. Abriu os salões, não é isso? E abriu os salões, não é isso? Exatamente. E aquela mesinha que nós conhecemos nas ilustrações e tudo sobre as questões espíritas é a mesinha chamada Girardin, né? Não sabia. Okay. Então, vamos seguindo. Então, essa é a sua posição, que você faz uma distinção, não é isso? Que ele estava iniciando, mas não tinha ainda os fundamentos, digamos, doutrinários muito delineados, é isso? Exatamente. Tá bem. E qual foi a sua experiência com a sessão mediúnica com o Florencio Anton? Foi muito forte, muito emocionante. Não esperava esse tipo de... Foi lá tranquilamente, sentando e bom, apareceu o conceito da IFA. Eu gostei dele porque é uma coisa extraordinária do Florencio. Ele está fazendo pintura de pintores franceses. Renoir, Cézanne, Van Gogh também. Sem conhecer, sem ter nenhuma formação de pintor. Ele me contou que algumas vezes ele é encarnado, é isso, com espíritas de grandes pintores. Eu acho que ele tem uma preferência para os impressionistas, de modo geral. Mas também eu acho que ele encarnou também Tarsila de Amaral, G. Cavalcanti, pintores brasileiros também. Sim. Tem também Modigliani, né? Modigliani, exatamente. Isso. Não, uma coisa impressionante é que ele não sabia pintar, não recebia nenhuma formação. Específica, né? E tem também a François Laplantine. Você conhece François Laplantine? Sim, Laplantine. Ele me mostrou no apartamento dele, lá em Lyon,
pintura mediúnica que ele comprou aqui no Brasil. Ele é o primeiro que me falou da pintura mediúnica. Isso. E, na verdade, eu fiz isso através da pintura porque não queria mexer com psicógrafo. Psicografia. Exatamente, não queria mexer com isso. Na verdade, foi uma dica do Marcelo Sotomayor, que me falou... Marcelo Sotomayor. Oui, Marcelo Sotomayor, que me falou que ele não entra nisso, tem um pouco de fraude, sabe? E você é um pouco frágil também por isso. Sim. Então, mas se você tem um psicógrafo para me indicar, por que não tentar a experiência? Mas na época foi muito... já foi bastante de gravar esse seriado, de contar minha vida pessoal, foi, sabe? Eu acho que foi mais elegante para mim de entrar em contato com a alma de minha filha através da pintura mediúnica. É mais seguro para mim. Exatamente. Bom, porque a psicografia você tem que ter uma confiança absoluta na pessoa e no médium. Exatamente. Absoluta. Nádia, eu acho que a Fátima podia mostrar agora o desenho da menina, né? Não esse bazar de Verdão. Não, mas ela já mostrou, mas essa aí. Exatamente, isso. Foi pintada lá na sua presença, né? Exatamente, César. Para o Florencio. E você acha que lembra a sua filha? Na verdade, não é o retrato exato, mas para mim é o conceito da alma de minha filha, com a mistura de origem caribe, que dá para perceber, e africana também. Eu sou metade africano e metade da Caribe. Então tem essa ideia, tem uma ideia da alma da Liz, nos traços. Exatamente, lembra a Liz isso. Nádia? Oi. Você pode lembrar também dos vários médiuns que a gente tem aqui no Brasil que fazem esse tipo de pintura, né? Nós temos até uns quadros lá no ICEB, que eu andei comprando um, que tenho aqui na minha casa. São vários médiuns que fazem isso, né? Exatamente. Você entendeu, Carrimo, lá no ICEB? Você esteve lá no ICEB fisicamente, né? César, você mostrou ao Carrimo, por acaso, não? Os quadros? Não me lembro, acho que não mostrei, não. Não. Havia uma temática muito específica, né, que nós devíamos falar. Exatamente. Inclusive, lá onde funciona, no prédio onde funciona o ICEB e onde funciona o Regeneração, o Centro Espírita Regeneração, nós tivemos já alguns encontros de sessões, não é isso? De pintura mediúnica, não é, César? É verdade. Não é, Tereza? Não é isso? Tem aquela moça, aquela senhora de Minas Gerais. Isso. Não é? Que faz essa pintura. Sim. Eu participei quando o programa do Clube de Arte era Despertar com o Terceiro Milênio. Isso. Nós gravávamos lá em Santa Teresa e veio, meu Deus do céu, gente, me ajuda com o nome dela, exatamente. Estou querendo lembrar também. Pois é. Então, nós estivemos lá, eu, Jorge Andréia e a... Gente, ela tem uma obra social muito boa. Muito lá, bonita, né? Porque, inclusive, o mentor dela é o Jerônimo. Jerônimo Mendonça. É para sustentar as obras de caridade, de educação, para tirar os jovens da rua, evidentemente da exposição dos jovens a determinadas áreas ou sugestões. Então, ela mantém, com os trabalhos dela de pintura mediúnica, esse trabalho. Inclusive, eu tenho um quadro aqui na minha sala, que a Nossa Senhora, não sai o nome dela, porque ao final da reunião, que foi gravada, foi ao ar pela TV lá no Clube de Arte, ao final, eles nos deram
os quadros. Então, eu tenho um aqui na minha sala. Eu tenho vários dela. Sim, mas eu estou dizendo esse que foi doada pelos próprios espíritos para nós que estávamos lá. Jorge Andréia, eu, Fábio e tal. Né? Uhum. Então, vamos em... Tenho uma pergunta. Que troca o papel do Chico Xavier aqui no Brasil, depois da morte dele? Tem uma grande... Vamos abrir essa roda novamente, né? Qual é? Você quer dizer a repercussão do trabalho do Chico Xavier, do exemplo do Chico Xavier, depois da sua desencarnação, é isso? Não, que é o medium principal, o importante, depois do Chico Xavier, aqui no Brasil. Nós temos o Divaldo, né? É o Divaldo Franco. Divaldo Pereira Franco. E lá tem uma obra espetacular, lá na Bahia. César é bem amigo dele, bastante amigo, próximo amigo do Divaldo, que tem uma obra extraordinária social e que tem uma obra extraordinária de oratória, porque ele é o médium, ele é o grande divulgador pela palavra, né, oral da doutrina espírita no mundo, né? Ok. Acaba de se restabelecer de uma cirurgia, está continuando aí, está ótimo. Perfeito. Claro? Isso. Então, vamos lá. Agora, você está fazendo aqui, nós combinamos falar sobre isso, sobre a Umbanda. Você gostaria de falar sobre isso, não é isso? Fiz parte do seriado, entrevistei o Reginaldo Brangi, o sociólogo, que me contou a história do Umbanda, que achei interessante, porque tem uma mistura da matriz africana, porque eu tenho de origem africana, e do espiritismo. Isso. E foi várias sessões, na verdade, de Umbanda, e adorei também. Foi, né? Eu acho que, desculpe de falar assim, mas eu acho que me senti bem próximo da Umbanda. Nádia, sim. Uma brevíssima palavra, ainda sobre o tema anterior, Karim. Há o trabalho, além das grandes expressões, das expressões grandemente fenomênicas, dos grandes reveladores como Divaldo, há uma quantidade imensa de trabalhadores da mediunidade que permanecem em todo o território nacional, pode-se dizer, servindo com a caridade. Né? O Divaldo revela para o mundo, mas há o trabalho imediato da caridade, que é desenvolvido por médiuns que não têm aquela expressão pública, mas que servem sempre também. Aproveitando, emendando um pouquinho no tema seguinte, a questão da Umbanda. O maior número de umbandistas no Brasil, há pouco tempo, não sei se ainda é verdade, há pouco tempo estava exatamente no Rio Grande do Sul, em que as origens do povo não são marcadamente origens africanas. É porque tem também tem entidade indígena também, né? Tem uma mistura. Sim. Que para mim é uma religião feita, criada no Brasil, né? Com tudo. Isso, inclusive existe uma federação umbandista que se chama Espírita. Eu conheço, já entrevistei a presidente dessa instituição lá na Rádio Rio de Janeiro, e nós temos esse amálgama, esse conjunto de digamos assim, união de alguns elementos presentes na cultura e no espírito do brasileiro, não é? E, naturalmente, que a Umbanda tem expressões mais, digamos assim, de cunho material, mais materializado, mais explicitado, em que o espiritismo não tem: roupas, comidas, bebidas, incenso, palavras, e o espiritismo não tem isso, mas a Umbanda realiza trabalhos extraordinários no campo da caridade também.
Ô, Nádia, encontrei o nome da médium, é Maria Gertrude. Isso, Maria Gertrude. Isso, Maria Gertrude. Obrigada. Obrigada. Eu vou deixar aqui as perguntas para, depois que nós terminarmos aqui, nós vamos fazer daqui a pouquinho um intervalo, mas indago se nós... Hein, Carrino, você quer fazer um intervalo agora ou você quer fazer daqui a pouquinho, quando nós temos ainda só mais 2 itens ou 3? Melhor nós terminarmos isso, depois nós vamos dar um intervalo, e aí nós vamos apresentar as questões dos nossos queridos companheiros que estão aqui conosco, tá bom? Então, perfeito. Você quer fazer mais algum comentário sobre a sua experiência na Umbanda? Não, só assim, uma vez teve uma pessoa, foi numa sessão da Umbanda, e teve um médium que me contou sobre a minha personalidade. Ele falou de maneira muito verdadeira, muito impressionante. Muito impressionante. Isso. Então, vamos lá. Agora, então, Karina, sim, qual é a conclusão a que você chegou depois dessa sua grande jornada que acabou nos oferecendo esse documentário lindo, sensível? Obrigado. Não, uma conclusão, c'est ao respeito de minha filha, de não ter mais culpa, porque teve essa culpa muito pesada durante todo. E ça, c'est no lado pessoal e no lado de minha busca do Kardec, eu acho que adorei essa jornada, adorei todo o conhecimento, em primeiro lugar, a doutrina, e mais uma vez a valorização aqui no Brasil da educação, da caridade, desculpe, que me ajuda a me tornar-me muito simpatizante. E quer mais explorar tudo isso. E foi uma jornada, uma experiência de vida enorme. Sim. O Karim, talvez seja uma maldade eu fazer agora essa proposta a você, mas se no início, quando você começou a gestar, a gerar o projeto do documentário, como é que estava o seu coração naquela ocasião e como é que está seu coração ao final do documentário e até hoje? Se você fosse, por exemplo, comparar esses 2 momentos como cores, que cores você daria? Ou se você fosse comparar com as fases do dia, que fases você colocaria para o seu coração antes do início do processo, ou no início do processo, como você queira, e ao final? E foi, na verdade, no meio do meu próprio luto. Então, foi tudo muito escuro. E descobri a luz no final dessa jornada. Uma luz, como se chama, que me cuida dessa culpa, dessa coisa pesada. E me ajuda também a descobrir o lado do Brasil também, através dessa busca. Porque temos tantos clichês na cabeça da França, sabe, sobre o Brasil. Sim. E através do espiritismo vi um Brasil muito relevante, muito fino, muito culto. Enfin, eu vi outro lado do Brasil através do espiritismo. Do espiritismo, tá bom. Que me deixa mais próximo de você, de sua cultura. Você continua lendo algumas obras ou partes das obras de Kardec? Estou seguindo alguns programas, sim. Eu quero falar de uma coisa porque teve no sítio Mundo Negro e teve uma comentário tipo, mas como esse negro faz um documentário sobre o Kardec é considerado para alguns racista. Sim. E na verdade, durante minha pesquisa, eu li o livro, o texto dele, que se chama Da Perfectibilidade do Negro. Considerando que o negro é selvagem e que depois vai demorar para ele ser educado.
e respondi na época a essa pessoa que, como cineasta, como diretor, eu sou um cara que vai estudar, que vai contextualizar esse texto sobre a perfectibilidade do negro, que, na verdade, foi durante o contexto do eurocentrismo, da teoria do Darwin, da classificação das raças. Eu achei um paradoxo, porque no livro de Espiritismo, todos podem encarnar uma mulher, um negro, um preto. Então, achei um paradoxo nisso. Mas, como documentarista, eu tenho essa distância científica, como qualquer cientista, né? De estudar e de contextualizar esse texto em particular. Eu acho que o livro de Espiritismo é outra coisa. Então, cada vez respondi, porque tem esse movimento na comunidade negra sobre o Black Lives Matter. Ele quer reescrever a história. E você não pode reescrever a história de, por exemplo, Napoleão, sabe? Na França, Napoleão, ele restabeleceu a escravidão lá em 1802. E na França, esse ativista negro quer quebrar a estátua do Napoleão. Gente, calma. Contextualizar cada vez. Você não pode reescrever ou pintar a história em negro, né? Então, precisa de estudar e voilà. Eu quero falar disso. Eu acho que a doutrina meu ponto de vista, da doutrina precisa também de ser reactualizada. De refrescar alguns trechos, talvez, eu acho que esse é o papel, talvez, de vocês, de remodernizar ou de recontextualizar alguns trechos do Kardec, para se tornar uma coisa mais moderna, mais... para não ter esse tipo de comentário idiota, como o negro pode fazer um filme sobre o Kardec, sabe? Então, precisamos também vocês, eu também, né? Meu papel também, de contextualizar as coisas. Não sei se você já abordou o racismo suposto do Kardec. Algumas pessoas falam sobre isso, mas aqui no Brasil, por exemplo, no mundo inteiro há, né, hoje um movimento sobre racismo muito forte, cada vez mais forte, e em todos os segmentos sociais, mas há um exagero, pelo menos aqui no Brasil, há um certo exagero, porque você usou a palavra absolutamente fundamental para abordarmos o passado a respeito da condição dos negros, que é a contextualização. Você sabe que aqui no Brasil, talvez nosso maior escritor, o que iniciou a literatura infantil aqui no Brasil, Monteiro Lobato, ele tinha a sua obra mais famosa, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Havia uma senhora negra, não é isso? Todo mundo adorava, lá no sítio todo mundo adorava, e agora algumas pessoas estão querendo reescrever passagens do livro ou omitir palavras do livro, e você sabe que isso é uma obra de arte, você também está no campo da arte, você não pode mutilar e agredir uma obra que já está terminada de acordo com o seu tempo e com a visão do artista que produziu, não é isso? Então, a palavra que você usou aí mais de uma vez, que é o contexto, ou a contextualizar, é fundamental para nós iluminarmos essa questão, porque ela está sendo, digamos assim, exacerbada, está sendo muito exagerada nesse particular, sem ter eu acho que faz parte de uma certa ignorância de não contextualizar. Esse é o problema. Mas você conhece esse texto da perfectibilidade do negro? Do negro. Você já lê, né? Então, é muito forte, João. Esse texto, c'est... Então, estive à distância. Calma. Karim, na sua filmografia existe uma obra, uma produção intitulada Negro. Exatamente. Tem a ver com isso? Não, porque na França, com o início do movimento do hip-hop, do rap... O movimento?
do funk, o funk francês, o funk, sabe, essa música da comunidade, da periferia. Sim. E tive esse orgulho na época, na França, nos 2000, de se chamar nigger. E para mim foi uma coisa de, peraí, se respeita, gente. Porque negro é pejorativo na França. Isso, nos Estados Unidos também era. Nigger, the N-word, é proibido. Nigger, então negro era. Exatamente. E para mim c'est só para, através desse filme, que é uma ficção de pedir a essa juventude de se respeitar, né? E c'est só negro é uma coisa pejorativa, mas que para mim ajuda essas pessoas a se respeitar mais, na verdade. C'est como de proibir esse termo, né? Pejorativo. Sim. E foi esse o roteiro que você seguiu, você mesmo escreveu, né? Exatamente. Eu sou roteirista, co-roteirista. Foi uma colaboração também. Isso. Tá bom. Você quer dizer mais alguma coisa a respeito disso que nós comentamos até agora? Mas podemos voltar, porque as perguntas, imagino eu, vão retomar algumas angulações dos comentários que você já fez. Mas, neste instante, você quer fazer algum comentário adicional antes de nós irmos para o nosso intervalo? Não, eu acho que tá bom. Tá bom? Não sei se a gente quer falar mais sobre o racismo suposto do Kardec, ou Saulo, por exemplo, o César. Alguém quer falar sobre o racismo no Kardec? Aqui o Karim indaga. Eu gostaria de ouvir o César sobre isso. Então, tá bem. Você pode falar, César? César, cadê você? Estou aqui. Mas eu acho que o Karim foi muito feliz quando ele falou de contexto, né? Então, quando a gente vê qual era o tipo de mentalidade que havia na Europa naquela época, né? É natural. E, na verdade, não há nenhum pejorativo ali, muito pelo contrário. Na verdade, perfectíveis somos todos nós, somos todos imperfeitos, né? E, independente da cor da pele, independente de qualquer outra coisa, nós estamos em processo de aperfeiçoamento. O que a doutrina espírita nos diz é que nós todos somos irmãos, independente de crença, cor, raça, e essa irmandade tem que ser celebrada, né? Tem que ser compreendida. Para muito além dos aspectos externos, essa fraternidade é que vai nortear todo o trabalho que nós, aprendizes do Espiritismo, devemos fazer no nosso dia a dia. De maneira que não há racismo, pelo menos no sentido que nós entendemos hoje, né? De separatividade, de exclusão, de achar que são seres inferiores. Não há isso em Kardec de maneira alguma, muito pelo contrário. Isso contrariaria o pensamento fundamental da doutrina espírita de que nós somos todos irmãos, né? Então, não vejo realmente... Acho que há algumas pessoas, até certo ponto, radicais, né? E que esquecem um pouco essa questão contextual, que o nosso Karim falou muito bem, né? E, a partir daí, querem tirar ilações que, na verdade, não existem. Uma palavrinha sobre o tema, muito breve, para a gente tomar um cafezinho. Um fator importante, Karim, você possivelmente já o detectou no Espiritismo, se não, muito brevemente, vai detectá-lo. Da parte de Kardec, absolutamente impossível. Um espírito daquele porte jamais cometeria um engano tão primário quanto julgar um ser humano pela cor da sua pele. E da parte dos espíritas, em geral, os comuns, nós, os pequenos, os trabalhadores, nós temos o aviso. Nós temos o aviso constante, presente nos ensinamentos de Jesus, sobre o que é um espírito e sobre o que é um corpo. Portanto, não há razão para o engano. Mas ele ocorre. Ele ocorre porque nós somos imperfeitos. Infelizmente ocorre. Mesmo no meio espírita. Na doutrina, no corpo de doutrina, não. De modo algum. Lá só se fala de espíritos. Lá só se fala de homens. Até porque eu queria dar uma contribuição, Karim. Você me ouve? Sim, sim. A questão da reencarnação,
Você, ora vem branco, ora vem negro, ora vem amarelo, entendeu? Eu já tive uma visão, um processo anímico, que se abriu na minha frente, uma negra, e quando eu olhei nos seus olhos, eu vi que era eu. Entendeu? Então, eu tive aquilo que se chama de... como é que é o nome, Nádia? Quando a gente tem essa... Reminiscência? Essa reminiscência, você quer um nome específico, é isso? Tem um outro nome, na reminiscência, não. Quem puder ajudar aí, me ajuda. Não, reminiscência foi lembrança, eu usei no lugar de lembrança. Regressão espontânea. Isso, uma regressão espontânea. Isso, cara. De 1 minuto, se for muito. Então, o espiritismo, que a reencarnação ela não está presente só no espiritismo, né? Mas está também no espiritismo, o espiritismo trabalha com esse conceito, entendeu? Então, você hoje é negro, amanhã você reencarna como branco no Brasil, enfim. Então, essa questão, eu acho que você, como você falou, tem a questão da contextualização, mas você fazendo um mergulho profundo na doutrina, você não vê base para isso, entendeu? Posso falar mais uma coisa, Nádia? Sim. O Carrinho, você falou que uma coisa que te impressionou bastante, que você gostou, foi a questão da educação e da caridade. Então, eu vou te dar um depoimento, porque a caridade e a educação você pode ver em várias doutrinas espiritualistas, né? No mundo. O que eu acho mais importante para mim, a meu ver, na doutrina espírita, é a reforma moral que ela provoca no ser humano, sabe? De você entrar em contato com os seus aspectos negativos e procurar melhorar com seu orgulho, com seu egoísmo, com a sua arrogância, com a sua intolerância. Isso, para mim, é o mais importante na doutrina espírita. E eu não nasci em berço espírita, vim de outra religião, mas só encontrei isso na doutrina espírita. E mas essa transformação, mais difícil. Essa transformação é que é a verdadeira educação. Sim, verdade. A universidade faz homens, mas só o lar faz o cidadão. A universidade faz o cidadão, mas só o lar faz o homem. Bom, terminamos, então, esta primeira parte. Vamos tomar um café. Vamos a um cafezinho, vamos a uma água, vamos a um relaxamentozinho. Nós voltamos, são 15h33, é isso? Nós voltamos 15:45, está bem assim? Tá bom. Está bem? Ou vocês querem voltar 10:45? Em 10 minutos, é isso? 10 minutos, você quer 10. Então, são 10 minutos. Não tento fazer. É você que manda. Não. Nós aqui somos democráticos e tal. Nós temos, então, 10 ou 15 minutos. Perfeito. Até já. 10 ou 15? Não, 10 ou 15. Carrinho. 15. Pronto. Tá bom. Então, até já. Vamos desligar aqui nossos microfones e nossos vídeos, nossas câmeras, e voltamos em 15.